Evangelho de João, capítulo 2, verso 18 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 2, verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destrói este santuário, este templo, e em 3 dias o reconstruirei. Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Amém. Nós, com a permissão e graça de Deus, vamos estar falando hoje sobre o templo de Deus. O que é o templo de Deus? Você já parou para fazer esta pergunta na sua casa? O que é o templo de Deus? Quem é o templo de Deus? Aleluia! Se você sair perguntando por aí, pela vizinhança, pela rua, a maioria vai dizer: o templo de Deus é o local onde as pessoas se reúnem, Seja evangélica, seja católica ou qualquer outra religião. É um templo religioso. Só que, biblicamente falando, nós estamos no Novo Testamento. O templo de Deus não é mais essas paredes. É igual o pastor disse: se um dia a igreja sair daqui e ir para 4 quarteirão para cima, ou ir para Coab, ou ir para a Espanha, para a Itália, para o centro da cidade, qualquer lugar, aqui não vai existir mais a igreja. A luz vai se apagar. Não por causa das paredes, mas por causa daqueles que estão dentro dela, que são o templo de Deus. Então, o templo de Deus, segundo a Bíblia, segundo os evangelhos, segundo os ensinos apostólicos, é o seu corpo. Você é o templo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo. Nós vamos ver isso logo logo. Mas o texto que nós acabamos de ler aqui, os judeus ficaram bravos com Jesus. Por que ficaram bravos com Jesus? Se nós lemos do verso 13 em diante, do capítulo 2, nós vamos ver que Jesus chega até o templo e purifica aquele templo. Lá estava havendo comércio, venda de bois, de ovelhas, de pombas, Os cambistas ali assentados, o versículo 14 diz, e Jesus vendo tudo aquilo, ele fez um chicote de azorrague. É um chicote que os romanos tinham de 7 pedaços de corda, de couro, de metal, de pedaços de ossos. E com esse chicote ele expulsou todos aqueles que estavam no templo. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, ele virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não passais da casa de meu pai, casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá, versículo 17. Então, nós observamos que Jesus ele purifica o templo. O templo que foi construído, como aqui nós acabamos de ler, em 46 anos. Então você imagina a magnitude deste templo, a beleza que havia neste templo. Pois em Mateus 24, a Bíblia diz no verso 1, que os discípulos se admiravam do templo, da beleza, e falavam para Jesus: olha como é bonito este templo. Então Jesus vai dizer em Mateus 24: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, senão que tudo seja derrubado. Jesus falou para eles. Então este templo era uma obra fenomenal. Mais bonito do que ele foi o templo de Salomão. Davi queria construir, Deus nunca pediu. Se nós lemos na Bíblia, Deus nunca pediu para que se levantasse um templo para ele. Foi Davi que quis, porque era tabernáculo. Davi, com esse desejo no seu coração, levantar um templo para Deus, Deus não deixou Davi levantar, por causa que Davi era um homem guerreiro, de guerra, e já tinha derramado muito sangue em guerra. Deus falou: seu filho Salomão vai levantar. Davi não ficou ressentido, não ficou bravo, não era crente bebezinho, que fez manha.
ficou alegre. Eu não vou conseguir, mas meu filho vai. Então Davi preparou tudo, preparou ouro, preparou prata, preparou tudo que precisava ali e deu a planta para Salomão, para que Salomão construísse o templo. E Salomão construiu o templo. E a Bíblia diz que quando Salomão vai orar para consagrar aquele templo, o próprio Salomão, sendo mais sábio do Velho Testamento, ele vai dizer: olha, Senhor, eu consagro a Ti este templo, mas sei que nem os céus dos céus podem conter a Sua presença, quanto mais neste templo que eu te edifiquei. Então o próprio Salomão sabia, tinha ciência de que aquele templo era meramente um símbolo, era meramente um lugar onde o povo buscasse a Deus. Mas à medida que aquilo se tornasse um ídolo, seria uma abominação. E foi o que aconteceu. Passando algumas centenas de anos, ou 2 séculos mais ou menos, Jeremias, o profeta, Deus chama Jeremias. Se você ler em Jeremias capítulo 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver que uma das primeiras contendas de Deus com Israel era que eles estavam idolatrando aquele templo. Eles achavam que por ter o templo, eles estavam protegidos. Estamos protegidos, mesmo pecando, mesmo fazendo coisas erradas, mesmo sendo idólatra. Hoje eu adoro aquele templo de Salomão, pastor, mas amanhã eu vou lá na casa de Baal também adorar um pouquinho. Hoje eu adoro aqui, ali está a Arca da Aliança, está o sacerdote. Mas amanhã eu vou lá no templo de Azera, de Dagon, estou aqui adorando a Deus, mas saía de lá as viúvas, os pobres, passando fome, os juízes não ajudavam, os sacerdotes não ajudavam, os profetas profetizavam por lucro. Ele vai denunciar tudo isso no livro dele. É o que acontece no Brasil hoje, né? A política corrompida, a religião corrompida, tudo corrompido. Até está cheia de violência. Coisa horrorosa e espantosa anda acontecendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes adivinham pelo poder e pela ajuda e colaboração dos profetas. Esse versículo está lá em Jeremias capítulo 5. Então Jeremias profetiza, alerta o povo não aceita, o povo bate nele, prende ele, persegue ele chora pelo povo, porque não era o desejo dele que aquilo acontecesse. Mas Deus tinha falado para ele que enviaria um rei do norte, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior exército da época, mais forte, bem armado, sitiou a cidade de Jerusalém. Depois de 1 ano, conseguiram abrir um buraco pela muralha, entraram e acabaram com tudo, queimaram aquele templo, levaram os utensílios de ouro embora e acabou aquele templo. Depois nós vamos ver que Neemias reforma, né, tenta reconstruir, e depois deste período de Neemias, entre o livro de Malaquias até Mateus, tem 400 anos. 400 anos em que não há nenhum texto profético, nenhum profeta, que os teólogos ainda chamam de período, né, de silêncio de Deus, no sentido de escritura. E nesse período de 400 anos, houve os grandes impérios aí que não estão na Bíblia. O Império Grego de Alexandre o Grande, depois do Império Romano. Aleluia, graças a Deus. Foi aquele que preparou todo o cenário para Jesus descer até a terra. E através do Império Romano, o Império Romano tinha uma forma de fazer política muito interessante. Ele dava poder aos seus governadores. Então você vai ver na Bíblia que havia Herodes, havia Pilatos. Aí você vai ver que no julgamento de Jesus, ficou um jogando para o outro, né? Jesus ia para Pilatos, Pilatos jogava para Herodes. Herodes voltava ele para Jesus, porque havia província, e cada província era um governador, era um juiz responsável para julgar aquela causa. Então, nós observamos que nesse texto da palavra de Deus, que foi nesse período do Império Romano que Herodes, o grande, né? Não Herodes da época de Cristo, o Herodes anterior, aquele que mandou matar as crianças, né? Porque ele ficou sabendo que o Messias tinha nascido. Então, mata tudo, abaixo de 5 anos, né, pastor? Não me fala a memória. De 5 anos, todo macho vocês matam. Foi ele que reconstruiu este templo novamente, né? E ele reconstruiu este templo para ganhar o coração do povo. Demorou 46 anos. Ele construiu para ganhar o coração dos fariseus, para ganhar o coração dos judeus, dos sacerdotes, de Anás, de Caifás, de toda aquela linhagem. Então ele constrói este templo, e este templo ele vai perdendo, né?
vai perdendo a sua essência. Jesus já diz aqui sobre o comércio que tinha adentrado naquele tempo, sacerdotes todos corrompidos, né? Todos eles odiando Jesus, todos os fariseus querendo matar Jesus de toda forma, odiando literalmente a Jesus, por causa das coisas que Jesus ensinava e pregava, que ia contra aquilo que eles praticavam e faziam. Então, nós observamos que Jesus vai dizer essa palavra deixou eles muito bravos, deixou eles irados. Por que deixou eles irados? Porque, imagina só, você está num templo, onde você adora a Deus, né? E de repente chega... Tá pegando? De repente chega Jesus ali e diz: olha, eu vou destruir este santuário, em 3 dias eu vou levantar. Aleluia. Então isso trouxe muita ira, isso trouxe muita difamação contra Jesus. E nós observamos isso neste texto. Eu vou destruir este santuário, em 3 dias eu vou levantá-lo. Muitos não entenderam, mas Jesus estava falando da sua morte e ressurreição e do Novo Testamento que a partir deste momento iria se tornar real e verdadeiro. Agora voltamos para o texto que nós lemos no começo do culto. A mulher samaritana perguntou para Jesus: Jesus, os judeus adoram em Jerusalém, os samaritanos adoram em Samaria. Onde é o lugar que deve se adorar a Deus? Até então, os judeus não estavam errados em adorar a Deus em Jerusalém, porque Deus tinha escolhido Jerusalém para ser o centro político e religioso de Israel, do estado, do país, da nação de Israel, aonde estava o templo, os sacerdotes. Então todo ano, uma vez por ano, todos os judeus peregrinavam até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Só que Jesus está dizendo: agora está chegando o tempo que isso vai mudar, que não vai ser em Jerusalém mais que as pessoas vão adorar a Deus, nem em Samaria, nem em São Manuel, nem em Portugal, nem na China, nem na Cordeiro de Deus, nem na Brasil para Cristo, nem na Assembleia, nem em qualquer denominação, mas o lugar em que as pessoas vão adorar a Deus é em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura, são dessas pessoas que o Senhor Deus procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 14. Atos 6, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Capítulo 7, desculpa. Capítulo 7. Verso de número 46. Atos 7, 46. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Vamos ler o 46, né, Davi? Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou. Isso é Estevão pregando, se defendendo das acusações dos judeus. Suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. 47. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Verso 50. Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos, não a aguardastes. Então aqui Estevão está se defendendo, e por conta desse discurso que ele dá, ele morre apedrejado. Ele morre apedrejado, porque ele vai dizer: Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Está vendo esse templo que vocês se orgulham tanto? Deus não habita nisso tudo. A coisa mudou.
mudou da água para o vinho. O Senhor diz que o céu é o seu trono, a terra é onde Ele descansa seus pés. Todas as coisas foi Ele que fez, tudo é dele. Homens de coração duro, incircuncisos de coração e de ouvidos, tardos para crer na Escritura, para crer nos profetas, para crer e para abrir o coração, para dar lugar ao Espírito Santo. Mas isso vai acontecer, porque qual dos profetas do passado seus pais também não mataram? Agora vocês, Estevão apontando para eles, são culpados, são assassinos do Cristo, daquele que veio, a vida do justo. Vocês se tornaram traidores e assassinos. Então, por conta desse discurso, desta pregação, Estevão é morto. Quem é o templo do Espírito Santo, então? Se não te ficou claro ainda, 1 Coríntios, 3º capítulo, vai estar mais claro ainda. 1 Coríntios, 3º capítulo. Aleluia. Aleluia. Capítulo 6, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Verso 18. Olha o que a Bíblia vai dizer. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus não habita no templo de Salomão. Deus não habita nos maiores estádios de futebol desse planeta, que foram gastos milhões e milhões de dólares, de euros e de reais. Deus não habita em catedrais gigantescas de mármore, de ouro, tijolos, cerâmicas, mas Deus habita naquilo que a mão dele fez. O homem, a mulher. Porque todas as coisas que nós vemos foi criado pela palavra dele, diz a Bíblia. Mas o homem ele criou com as próprias mãos. Meu Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, irmãos. Por isso que eu digo, se nós sairmos daqui, irmos para outro bairro, ou irmos para 2 quarteirões de cima, a igreja vai estar lá. Por quê? Porque é nós que carregamos a presença de Deus dentro de nós. O rio de águas vivas não está neste altar, não sai desta coluna. O rio de águas vivas sai da sua boca, sai da sua oração, do seu louvor, da sua pregação, da sua vida, tanto aqui na igreja como no mundo, como na casa, onde você pôr as plantas dos pés. Você é um representante de Deus. Você é um templo vivo de Deus, móvel, que aonde você vai, o Espírito está em você. O próprio Jesus disse: aquele que ouvir a minha palavra, eu e meu Pai viremos até ele e faremos nele morada. Morada, sabe o que é morada? É casa, moradia, não é visitação. Se eu visitar as vossas casas, se eu for lá visitar as suas casas, eu não vou chegar lá abrindo geladeira, vou abrir a geladeira aqui do pastor, né? Ver o que ele tem na geladeira, depois eu vou lá no guarda-roupa dele, até as gavetas, depois eu vou mexer em tudo. Eu não posso fazer isso, porque eu sou visitante. Mas se eu fosse morador, eu teria essa liberdade. Então Deus, ele não está interessado em visitar-nos. Deus está interessado em habitar em nós, no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, nos preenchendo totalmente, integralmente e abundantemente. Você é o templo do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Fujam da impureza, fujam da prostituição. Não pequem contra seu próprio corpo, porque o vosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. Aleluia. Nosso corpo, irmãos, é o templo do Espírito Santo. Por isso que você possa, nessa noite, dar valor ao seu corpo, dar valor à sua vida, dar valor para que
o Senhor possa habitar em seu coração. Você é o templo do Espírito Santo. Está vendo a sua importância para Deus? Por isso que Jesus disse, uma alma para Deus. O que vale uma alma? Vale mais do que o mundo, vale o sangue de Jesus. O sangue de Jesus vale mais do que o mundo. Vou mais além ainda, né? O sangue de Jesus vale mais do que este mundo, do que todos os anjos, todas as estrelas do céu. Vale mais que tudo o sangue de Jesus. Então, uma alma para o Senhor, um corpo para o Senhor, um corpo que é constituído de corpo, alma e espírito, para Deus vale mais que tudo, porque é o templo do Espírito Santo. Está vendo essa igreja aqui? Esse templo, materialmente falando, e qualquer templo desse Brasil, desse mundo, vai tudo cair, vai tudo ser queimado pelo fogo. Depois do arrebatamento vai ser tudo por anticristo, tudo isso aqui. Então não vale a pena nós brigarmos ou lutarmos por algo que não produz a vida eterna, mas vale a pena nós lutarmos, nós orarmos e buscarmos por você e por nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Quando você sai daqui, você pode ter certeza, há muitas pessoas por aí que são o templo de Deus, mesmo elas não querendo, mas a presença de Deus, a graça de Deus está dentro delas. Nós não estávamos nem vivas. Se Deus não tirar a graça dele de nós, todos nós morremos, acaba tudo. Então nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus disse que desses templos, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir, lá em Ezequiel 47, a Bíblia diz que do templo ali sai um rio de águas. Vocês, irmãos, já leram? Já leram já? Aquela passagem que diz que Ezequiel estava com a água pela canela, depois a água pelo joelho, pelo lombo. Aí se você continuar lendo, vai ver que do altar sai a água viva. E aonde essa água ia, tudo se tornava vivo. Então, esse templo representa nós. Representa a igreja do Senhor, os cristãos. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Precisa de uma multidão, precisa de milhões de pessoas. Não precisa ter a maior igreja do mundo, a maior catedral, né? Ou com joias, com pérolas. Mas o que nós precisamos ter para Deus é sinceridade, é espírito e em verdade. É isso que Deus procura. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, possa ter certeza disso. Você é o templo do Espírito Santo. Amém? Eu gostaria agora, irmãos, que os irmãos abrissem